Falo também sobre Paulo Pezzolano. O Vasco está perto de contratá-lo? Existe negociação? Quais as alternativas? Para completar o vídeo tem uma série de informações importantes, como a chance de o Campeonato Brasileiro ser paralisado. Vou te trazer, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem sobre tudo o que quiserem ao longo do vídeo, combinado? Bora dividir todas as informações. Antes tem uma dica bem legal. Bora fechar o vídeo para falar sobre Paulo Pezzolano. Muita gente que cobre o Vasco assegurando que o Pezzolano é o plano A do Cruz Maltino e que ele já topou trabalhar no Vasco. A única coisa é que ele precisaria esperar o fim da segunda divisão no futebol espanhol. Ele dirige hoje o Valladolid, o time do Ronaldo Fenômeno, que briga pelo acesso. Hoje o Valladolid é o segundo colocado do Campeonato Espanhol. O primeiro e o segundo sobem direto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um playoff. Valladolid ainda faz mais 4 partidas daqui até o fim da temporada. E o último jogo está marcado para 1º de junho. Então, Vasco precisaria aguardar por quase mais um mês para ter o Paulo Pezzolano. Antes de ouvir um dirigente do Vasco, eu perguntei para o Bruno Maziotti, que já trabalhou no Corinthians, na seleção e entre outros clubes, e hoje é o gestor de futebol do Valladolid, se existe alguma expectativa, alguma preocupação do Valladolid em relação à saída do Pezzolano. O Bruno disse que se surpreendeu com a notícia, até porque há uma previsão no contrato de renovação automática por mais um ano, desde que o time suba para a primeira divisão. E a multa rescisória do Pezzolano no Valladolid é das maiores, ele precisaria pagar até o fim do contrato tudo o que tinha a receber. Então, se o time sobe, ele tem mais um ano de contrato, ele precisaria pagar esse um ano de salários para os dirigentes do Valladolid para conseguir essa rescisão. Depois de ouvir o Bruno Maziotti, eu consegui conversar com uma pessoa do Vasco, /777. E a pessoa assegurou que o Paulo Pezzolano não faz parte dos planos. O Vasco negocia hoje com um grupo seleto de treinadores, todos estrangeiros. Paulo Pezzolano não faz parte dessa lista, também dá para riscar o nome do Pepa, outro nome ventilado. Uma pessoa que agrada ao Vasco e a 777 é Álvaro Pacheco, 52 anos de idade, atualmente comandante do Vitória de Guimarães. O Vasco tenta costurar um acordo para que ele deixe o Vitória antes do fim da atual temporada no futebol português. Só para arrematar sobre o Vasco, mais duas informações. O pessoal do Atenção Vascaíno nos assegura que o patrocínio do Vasco, o patrocínio Master, já está fechado e pode estrear contra o Vitória. Não tenho essa informação. E de que a comissão do governo que trabalha sobre a escolha, em relação à escolha da empresa que vai cuidar que vai vencer a licitação do Maracanã, que essa comissão garantiu mais 4 pontos ao Vasco depois de um pedido de revisão. Ainda assim, Flamengo e Fluminense seguem sendo, entre aqueles que concorrem à licitação do Maracanã, o consórcio com mais pontos, depois de uma série de itens analisados, 117 pontos para a dupla Fla-Flu, 85 pontos para a dupla Vasco e W Torre. Esses pontos equivalem a uma série de entregas que os clubes poderiam oferecer se vencessem a licitação. E você, o que pensa sobre tudo que eu comentei? E usa o espaço para comentar. Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Agora, Baran, eu não estou mudando de assunto, não. Mas eu não sou advogado do Hugo Moura, não o conheço. Mas o contrato que foi feito, ele veio por empréstimo. E depois de 4 jogos que ele fosse relacionados, o Vasco teria a obrigação de comprar. É uma grande piada. O Vasco virou o clube mais otário do Brasil, que comprou Cocão, comprou Cleiton, comprou Hugo Moura, compra, e não faz um time. E não compra ninguém, na minha modesta opinião, porque se fosse feito com inteligência, gastaria em 1, 2 ou 3, mas montaria uma equipe mais forte, mais competitiva. Rapidinho, eu separei um negócio aqui que eu acho importante a gente falar, né? Ontem saiu uma matéria aí, ontem de manhã, sobre a 777, né? Sobre fraudes que está sendo processada nos Estados Unidos. Não é a mesma que colocaram no do New York Times, é uma outra agora, né? Que está na ESPN, está em vários lugares, né? Que eles estão sendo processados por conta disso, né? Vão ser investigados. E aí eu estava vendo aqui que o pessoal do Vasco Connection, um abraço para o Edu, que sempre participa com a gente aqui, ele colocou hoje um negócio que é meio, cara, complicado, né? 1 semana sem treinador, 4 meses sem patrocínio master, 6 meses sem diretor comercial,
1 ano sem corrigir os erros do programa de sócio-torcedor, 2 anos sem melhorias significativas no CT e 250 milhões gastos no elenco atual. Essa é a gestão da 777 hoje, o que nos preocupa muito. Muita gente vem aqui e fala, vocês falam isso, mas era pior o associativo. Fala, meu Deus do céu, gente, não é uma comparação que a gente está fazendo aqui. O que a gente está falando, a gente tem que cobrar o que está acontecendo agora. O Vasco foi vendido para melhorar e não está melhorando. Antes era pior, mas e daí? A gente vai ficar pensando no antes e não vai querer melhorar o agora. Então, essas informações deixam a gente cada vez mais preocupado, né, Edmundo? Não, mas eu não concordo que antes era pior, não. Porque antes o Vasco foi 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana, 20 e poucas vezes, não lembro, 23 vezes campeão carioca, campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo. As pessoas estão falando de um retrato recente, de 2 péssimas administrações que o Vasco teve. Isso não é o retrato do Vasco, né? E o plebiscito que foi feito em cima das declarações do Josh, que quando veio aqui enganou o torcedor vascaíno e foi embora, nunca mais pisou aqui, né? E disse que o Vasco seria comprado por 1 bilhão e 400, que a dívida de 700 milhões seria paga, é uma grande mentira, e 700 milhões de investimento no time, que a partir daí o time nunca mais seria pior do que o time do Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Palavras dele, não são minhas. Então, depois que essas promessas não são cumpridas, eu me sinto no direito, como vascaíno, não estou colocando aqui o ex-atleta, estou falando de torcedor, eu sou torcedor do Vasco. Eu gosto de torcer para o Vasco, independente da posição dele na tabela, da série que ele está disputando, ou se ele vai ou não ser campeão. Mas eu quero que ele seja campeão, porque me foi prometido. E o pior, tudo que está sendo dito aí, que foi dito pelo Edu, que é um cara, assim como eu, muito vascaíno, a gente não tem nem a quem cobrar, porque eles não se pronunciam, esperam um momento melhorzinho, né? E se livrar do rebaixamento foi o melhor momento do Vasco até hoje, que aí eles anunciaram o investimento, a renovação do Ramon Dias, a contratação do Alexandre Matos, e o torcedor do Vasco comemorou como se ele, Vasco, fosse o campeão da Libertadores, porque foi naquela semana que o Fluminense conquistou esse título. Edmundo, a gente pode realmente cobrar isso tudo que você falou, né? A minha percepção é o seguinte, que moralmente, a gente tem que cobrar mesmo. Nos foi prometido um time vencedor, nos foi prometido melhoras no CT, nos foi prometido uma série de coisas e moralmente a gente tem que mesmo que cobrar. Mas eu fico pensando, contratualmente, eu imagino, e aí você sabe melhor do que eu, você vai poder falar ou não uma outra história, mas eu imagino que as pessoas que hoje comandam Vasco devem diariamente estar procurando itens no contrato para tentar dissolver, né, essa associação, essa venda do Vasco para a SAF. E não devem encontrar no contrato algo de errado que possa ser utilizado. Então, a percepção que eu tenho é que a SAF está cumprindo rigorosamente o contrato que foi feito com o Vasco. E eu tenho absoluta convicção disso. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho a convicção de que as pessoas estão procurando no contrato algo de errado para tentar uma briga, né, jurídica com a SAF. Então, se a SAF, de fato, está cumprindo rigorosamente com o contrato, quem fez o contrato, quem olhou o contrato e concordou, é que a gente tem que correr atrás. Por que você fez esse contrato? Por que você não colocou nesse contrato isso e isso aqui? Como é que você concorda com esse tipo de contrato? Porque a percepção que eu tenho é que a SAF está cumprindo com o contrato. Porque a SAF ela pode ter, e ela fez mesmo, de boca, o Vasco vai brigar por títulos, o Vasco nunca mais vai jogar contra o Flamengo com orçamento menor do que o rival. Isso tudo foi dito. Mas isso está no contrato? Se não tiver no contrato, não tem como cobrar.
Só cobrar moralmente, como você está cobrando aí, como eu cobro, o torcedor cobra na arquibancada. Esse que eu acho que é o X da questão. Cadê o contrato? Quem é que aceitou o contrato? Por que aceitaram o contrato? Com a SAF não dando quase que nada. Mas mesmo dentro do contrato, tem muita falta de cumprimento dele, né? Eu vou citar aqui três exemplos claros. Manutenção de São Januário, a reforma do CT, isso está em contrato e não foi feito. E o principal, é porque as pessoas, a gente é meio leigo, né? Você falou que não entende de cozinha, eu não entendo nem de cozinha, nem de advocacia. Mas os advogados do Vasco dizem que o aporte, esse de 270 milhões de reais, que as pessoas informam como elas querem, como convém. Esse aporte de 270 milhões de reais, ele tem que ser feito até 30 de setembro. Não é no dia 30 de setembro. E tem uma lei no Brasil que quando alguém te deve alguma coisa, um valor expressivo como esse, né, e a SAF, a 777, deve ao Vasco, a SAF Vasco, aos 70% da SAF, aos 30% da instituição, 270 milhões. Tem uma lei no Brasil que você pode pedir ou exigir uma garantia desse pagamento. Entendeu? E eles também não deram essa garantia. Então, isso já é motivo suficiente para que haja um rompimento do contrato. Mas você entende que ela deve, Edmundo? Se ela tem até o dia 30 de setembro para pagar. Não, eu não entendo que ela deve. Não entendo que ela deve. Mas se ela vai pagar, ela pode dar a garantia. Ela pode dar a garantia se ela vai pagar. Mas eu não consigo enxergar o que muda muito. Eu acho até que o Vasco deve torcer para ela não pagar. Aí você não está cumprindo rigorosamente o contrato. É uma discussão. Se você não pagar. Sim, mas você não precisa esperar. Não dá garantia também. Você não precisa esperar até o dia. Porque na cabeça de alguns já é devido. Não, mas não é devido. Por exemplo, você quando recebe um boleto para pagar a conta de luz, está escrito lá, pagamento até o dia 8. Até o dia 8 você pode pagar. Sim, você não é obrigado a pagar antes. Sim, mas nesse caso, como é um valor muito alto, é exigido uma garantia. Uma garantia. Não foi exigido pelo sócio anterior. Né? Não foi exigido pelo sócio anterior. Atrasou, né? E atrasou já os dois outros aportes. Então, o de hoje está exigindo. Então, isso já é motivo de um rompimento. Se ele vai acontecer ou não, Baran, uma outra história. E eu já não entendo de advocacia. Hoje, a questão nem é mais... A discussão nem é mais essa. Porque o caminho para romper, ele já existe. Tá? É o pós-rompimento. Como que você toca o time depois desse rompimento. Essa hoje é a grande dor de cabeça da instituição. Você diria que, por exemplo, se o Vasco tivesse plena convicção de que teria uma saúde financeira pós-rompimento, o Vasco já teria, através do departamento jurídico, se movimentado para romper o contrato. Exatamente. Se vai ter êxito ou não é uma outra história. Mas o movimento hoje é para ter dinheiro para pós. E planejamento para isso, né? Porque hoje você não sabe nem como é que está. A dívida do Vasco aumentou depois que a SAF entrou. Porque ela só paga o que é obrigado. A obrigação é de você recolher 15% do seu faturamento e pagar. E a dívida ela cresceu proporcionalmente mais do que esse valor que foi pago. Então, por isso o torcedor não está satisfeito. Para a verdade, se as pessoas gostam, ok. Se não gostam, também está tudo certo. Vai seguir um outro canal.
Eu acho que o Vasco caminha para isso. Então, o Vasco precisa de um técnico com urgência. Agora, o Pedro Martins trabalhou com ele no Cruzeiro, recentemente. O Pedro Martins foi contratado a peso de ouro, dito pelo Paulo André. Paulo André falou, ele saiu aqui do Cruzeiro para ir para o Vasco porque foi ganhar salário de atacante. Palavras do Paulo André, não minhas. Se o Pedro Martins ligou para o Pesolano e falou, olha, nós temos aqui um projeto, o Vasco vai voltar a ser gigante, o Vasco vai fazer um time foda para as próximas temporadas, e você quer vir fazer parte desse projeto? Eu acho que isso pode seduzir um cara, porque assim como o torcedor do Cruzeiro não estava satisfeito com o Ronaldo, dono da SAF, do Cruzeiro, os torcedores do Valladolid também não. Você que está aí muito próximo sabe, o Valladolid é ioiô. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, naturalmente, na temporada 24-25, o Valladolid ia voltar a disputar para não cair novamente. Então, eu acho que poderia seduzi-lo com um projeto esportivo que eu acho que não vai acontecer. Mas a imagem que o Vasco tem hoje para o europeu também é de ioiô, né? Claro que é. Claro que é. Mas como eles são bravateiros, nós já não estávamos falando de bravata? Como eles são bravateiros, podem contar a história para o Pesolano também. Eu acho que o que mais... Então é isso aí, torcedor vascaíno. Estive também com um giro de notícia. O Vasco que se anda meio complicado em termos de jogo, de técnico, de formação. Agora mesmo tá vindo essa daí do Hugo Moura, que 4 jogos ele relacionado, o Vasco ia ter que comprar ele. Se eu não me engano, todos estavam pensando que era emprestado, mas agora o Vasco vai ter que comprar o Moura. Então, tá para vir o próximo jogo. Espero que o Vasco tenha uma formação melhor em campo. E Paê, não sei se ele vai ser relacionado para jogar, porque tá aí com conclusão no joelho. E esse técnico da base aí, eles estão querendo que ele fique, mas no mesmo tempo estão querendo que ele não fique, porque tá para vir. Para vir não, estão vendo para ver se o outro técnico vem. Só esqueci, o nome é meio complicado de falar, mas estão para ver aí, ele é do time do Ronaldo, não do Cruzeiro, mas do outro time de fora. Então tá meio complicado pro Vasco, mas vai dar tudo certo. Inscreve aí no canal, ativa o sininho para ter as notificações. E o próximo jogo eu creio que vai dar Vasco.